Bom, vamos lá, né? O pessoal deu algum retorno falando que vai entrar. A aula hoje é tão curtinha que você vai ver que é até engraçada. Muito curta o material. Ninguém me respondeu aqui ainda não. Eu mandei no grupo. Mas bora lá, aí eles vão entrando. Tá, combinado. Eu vou compartilhar minha tela com você. Beleza. Hoje nós estamos vendo a aula 4.2. Na hora que você estiver vendo, você me fala, tá? Já estou vendo sua tela. Perfeito. Então, o que a gente vai falar hoje é justamente dos custos indiretos, tá? Na aula passada, na 4.1, a gente falou sobre custos diretos, aqueles que estão ligados diretamente à produção, ou seja, são facilmente apropriáveis, como os materiais, os insumos, a energia, tá? A própria mão de obra direta, aquela que monta o produto. Então, é fácil você conseguir reconhecer aquela atividade ao produto, tá? O custo indireto, ele não é facilmente percebido, tá? Porque ele está indiretamente ligado a este produto. Tá? Então, a gente vai falar justamente nesta aula dos impostos, dos tributos, que são custos indiretos que alteram também a margem de lucro do negócio. Então, custos indiretos são aqueles necessários à execução dos serviços, mas que não podem ser apropriados diretamente a uma única atividade, pois sua abrangência se estende a diversos itens e até a obra inteira. Normalmente, sua apropriação se faz por rateio dos custos diretos. Então, o custo indireto é aquele custo tipo, olha, eu tenho um salário do engenheiro, eu tenho um salário do pessoal da pesquisa e desenvolvimento, eu tenho o salário de uma despesa jurídica, tem encargos sociais, enfim, são itens que você não consegue reconhecer no produto diretamente, mas no final das contas você tem que ratear, ou seja, você tem que transferir esses custos ao produto final, para que, enfim, você consiga carregar um preço de venda, que você consiga ter um resultado por produto, entender qual é o produto que dá realmente lucro no negócio ou não, entendeu? E aí a gente tem Entendi. esse custo indireto, então, relacionado. Aí alguns exemplos, tá, aqui de divisão dos custos indiretos. Tem o custo com a administração local, representa todos os custos locais que não são diretamente relacionados com os itens do produto, tá? Então, por exemplo, custo da estrutura organizacional, pessoal técnico, administrativo, apoio e segurança, medicina do trabalho, isso inclui folha de pagamento, encargo, benefício, alimentação, transporte, alojamento, segurança, saúde ocupacionais, móveis e utensílios, material de expediente, material de consumo e limpeza, controle tecnológico e topografia. Então, tudo isso é um custo indireto relacionado à administração, tá? Daquela obra. Eu tenho ainda o custo com administração central, tá? Que a obra, você tem naquela localidade, né, todo um pessoal responsável por administrá-la, mas você também tem uma matriz que justamente coordena estrategicamente todas as obras. E aí a gente tem também a administração central sendo rateada para aquela obra. Por exemplo, uma parcela dos custos daquela obra corresponde ao pessoal lá da administração central lá, que tem umas 3 pessoas que são dedicadas àquela obra acompanhar, mas elas não estão fisicamente no local, mas estão à distância. Entendeu? Então, esses pontos também são custos indiretos. A gente tem também os seguros, né? Seguro da obra propriamente dito, e também tem os custos financeiros, justamente, por exemplo, financiamento da obra, desembolso mensal, um imposto, uma taxa que você paga, tá? Então, assim, todos esses elementos correspondem a custos financeiros. E, por fim, eu tenho os impostos, que é ISS, COFINS, PIS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Imposto sobre Serviços, né? Então, assim, eu tenho esses impostos aqui relacionados também, assim como tem outros impostos associados. Mas o que você tem que entender é que são todos custos indiretos, tá? Um outro fator aí que vai onerar as obras também são chamados, né, custos indiretos do trabalho, ou seja, encargos sociais e trabalhistas. Isso aí, gente, nossa, isso aí é uma dor de cabeça terrível, né, para o construtor.
Pastor, em 1994, define encargos sociais como uma despesa que se refere às obrigações de proteção à saúde, previdência, educação, assistência social, que geram benefícios sociais compulsórios. Então, acaba que os encargos sociais, né, são altíssimos e acaba, por exemplo, um salário nominal de 1.045 acaba virando 1.800 quando você vai somar todos os encargos sociais, benefícios, assistência médica, etc. Tá? Então, assim, isso tudo é custo indireto também. Aí a gente vem o Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais, em 2007, definiu a bonificação em despesas indiretas, o chamado BDI, como um percentual constituído de despesa indireta e ao lucro. Então, a bonificação é uma despesa indireta, que devem ser aplicados ao custo direto da obra. O domínio dessa ferramenta e sua aplicação adequada é de suma importância para a viabilidade financeira e econômica dos empreendimentos. Ou seja, essa bonificação, essas despesas indiretas, eu tenho que saber apropriar o meu produto, a obra X, a obra Y, para eu entender quanto que a obra realmente deu ou não de lucro. Qual é a fórmula do BDI? Tá? É obtida pela expressão do total de custos indiretos mais o lucro, dividido pelo total do custo direto. Ou seja, eu somo os custos indiretos com o lucro, divido pelo total do direto, aí eu tenho uma taxa, tá? Essa é o BDI, o percentual de BDI ou de bonificação em despesas indiretas que eu vou pagar. Como no Brasil as empresas... Por favor, o BDI é o total direto. O total indireto mais o lucro. Dividido pelo total indireto. Do direto. Pelo total do direto. Pelo direto. Não, beleza, obrigado. Beleza, indireto mais lucro dividido pelo total do direto. Então, como no Brasil as empresas e os profissionais de engenharia, na maioria das vezes, são contratados a preços unitários, devemos utilizar essa técnica do BDI para a inclusão do lucro e dos custos indiretos nos custos da obra. Para tanto, o planejador financeiro ou orçamentista deve dimensionar os custos indiretos, provisionar o lucro e realizar o seu rateio. Assim, o custo indireto acrescido do lucro previsto é dividido proporcionalmente aos itens do contrato. É aquilo que a gente está vendo aqui, ó. É o custo indireto total que eu vou somar com o lucro e aí eu divido pelo custo total direto, que aí eu vou ter uma taxa. E essa é a taxa aí que eu vou utilizar como BDI. Ok? Porque o contrato a preço unitário, né? Então, eu tenho que utilizar essa técnica aí para incluir o lucro e os custos indiretos, tá? Nos custos da obra, nos custos gerais da obra. Então, vou fazer esse rateio aí. Ok? Ok. Endres e Van Breda, 2010, define empresarialmente que o lucro pode ser um fluxo de caixa mais variação no valor da empresa. Como assim, né? É quanto que sobrou de todas as entradas e as saídas de caixa, tá? Mais o que a empresa valorizou. Isso pode ser considerado lucro na construção civil, tá? Em outras palavras, podemos dizer que o lucro é o retorno positivo obtido por um investimento. Eu investi 10 mil, eu tive um fluxo de caixa positivo, porque eu vendi a empresa por... Eu investi 100 mil, e aí eu vendi lá a obra lá, o produto da obra, por 250 mil. Disso eu tive que pagar os impostos, acabou sobrando 100 mil, vamos colocar assim. Então, 100 mil, e o investimento foi de 50 mil, 100 mil menos 50, dá 50 mil reais que eu tive de lucro. Mas aí é aquele ponto, né? Se você permanece com a obra e a obra valoriza, aí você tem um lucro aumentando, assim que você vai fazer o desembolso, você realiza esse lucro. O lucro previsto para o empreendimento é livremente estabelecido pelo construtor e pelo empreendedor e normalmente leva em consideração alguns parâmetros importantes listados a seguir. Ou seja, né? Eu estabeleço quanto que eu vou querer vender aquela obra, aquele apartamento, né? Aquele prédio. Então, quais são os elementos que eu coloco em cima aí para eu compor justamente o lucro? Primeiro, o risco, tem um risco da obra, né? Problemas, defeitos. O construtor ele é responsável, tá? O empreendedor, o empreiteiro é responsável durante 5 anos por aquela obra. A gente tem isso no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil.
A gente tem a questão da idoneidade do cliente, pode ser que o cara te deu calote, saúde financeira do contratante, capacidade operacional e contratada da empresa. Então, todos esses elementos são importantes para eu dimensionar quanto de lucro eu vou querer, tá? Porque existe um risco implícito nisso, e aí aquele lucro ele tem que me pagar, tá? Tanto o risco como o que a gente chama de taxa ou prêmio de risco, e tem a taxa livre de risco, que é a inflação. Então, eu tenho que me pagar, além da inflação, estes elementos todos que façam com que eu me arrisque. Risco está óbvio, da unidade do cliente, saúde financeira, capacidade operacional. Então, é muito importante o seu lucro ter carregado isso aí. Tá? Então, a gente viu aqui nessa aula os custos indiretos e BDI, que é bonificação de despesas indiretas, finalizando com uma breve explicação sobre o lucro. Tá? A gente viu aqui o que é lucro. Então. E é isso, só isso. Eu falei que era bem curtinha a aula. E você tem alguma pergunta? Não, até que foi tranquila, ela, né? Foi bem explicativa mesmo. É bem curtinha e enxuta e é bem tranquilo, né? É porque é o seguinte, na aula anterior a gente viu os custos diretos. Você vai fazer, por exemplo, um mouse igual esse aqui, aí você tem o plástico, você tem esse adesivinho aqui da HP, você tem a mão de obra, você tem esse fio, isso tudo é custo indireto e tal. Custo direto, né? Só que para fazer esse mouse, você também tem um diretor por trás disso, tem uma equipe, tem despesas, você tem despesa administrativa, você tem impostos que paga, isso é indireto, você não consegue ver no produto. Tá? E aí a gente tem justamente o custo direto e o custo indireto compondo um custo total que reduz o lucro, obviamente. Então, quanto menor o custo que você tem, seja direto ou indireto, mais atrativo tende a ser o lucro. Entendi. Então, o lucro está diretamente ligado aos custos indiretos e diretos, né? Isso é quase que óbvio na nossa vida, né? Eu acho que o mais difícil é entender esses custos indiretos. Os diretos, é igual você falou, a gente vê no produto. Fica mais fácil. Tudo que é, sei lá, palpável é mais fácil de entender. Os indiretos ficam um pouco mais difícil. Inclusive para a gente pôr preço no produto que a gente produz. Perfeito. Apropriar, né? Porque aí você vai transferir, por exemplo, um custo de um prédio central lá da obra. A gente tem 3 pessoas lá, só que essas 3 pessoas não são dedicadas àquela obra. Ela também está olhando uma quantidade, né, de 100 obras, né? E, olha você ver, as 3 pessoas são dedicadas a 100 obras. Aí você tem um custo lá das 100 pessoas lá das 3 pessoas lá de 200 mil, por exemplo, no ano. Eles são custos maiores, administrativos e tal. Esses 200 mil você tem que ratear para cada obra, de acordo com o percentual de dedicação dessas pessoas em cada obra. É assim que você rateia o custo indireto para as obras. Entendeu? E aí, na hora que você vai vender a obra, você tem que pôr todos esses custos embutidos e, além disso, carregar o seu lucro. Pois é, eu acho que essa é a parte mais difícil de entender e ratear os indiretos. Exatamente, porque aí você tem vários critérios de rateio. Você pode ratear por faturamento. Oi? Esse rateio quem faz é o engenheiro da obra ou é no caso da matriz lá, o central? Quem faz o rateio é o engenheiro de custos, tá? Que em uma construtora você tem um pessoal de custo, tá? E esse pessoal de custo, Sim. que está ligado à administração financeira, ao departamento financeiro e contábil, eles que vão fazer todo esse rateio e falar para o dono, você está tendo lucro, você vai ter, você não vai ter, entendeu? Só que o que acontece? O que o engenheiro faz, ele influencia lá no custo do final, lá que vai ter lá o produto final da obra, entendeu? Então está tudo muito interligado. Não entendi. Ok? Tem mais alguma outra pergunta, Sheila? Não, é só essa mesmo. Não, então perfeito. Bom, basicamente o conteúdo é este. Se mais alguém entrar, eu repito tudo de novo, igual na aula passada. Na aula passada entrou uma pessoa 8 horas da noite. Aí eu fiz a mesma aula com a pessoa, porque não tem jeito. Mas está gravado, é só você mostrar a gravação para ela. Tá certo.
Beleza, Sheila. Obrigado, então. Ótimo final de semana para você. Até semana que vem, não perde não, que a gente vai ver a última aula e nós vamos começar a fazer os exercícios preparativos para a prova, tá? Na próxima aula já, ok? Beleza. Não, semana que vem eu vou entrar no mesmo horário, certinho. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, viu, Wilke? Boa noite. Obrigado, boa noite. Com Deus. Tchau.